Bom, segunda apresentação desta mesa redonda é com a Camila Sardenberg. Ela é diretora corporativa de qualidade e segurança do paciente Rede Santa Catarina. O tema, diminuindo o sofrimento. Bem-vinda, Camila. Ao final, teremos as perguntas mediadas pela doutora Helenara. Já, já. Aplausos para Camila. Pode ser? Bom, muito obrigada. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou totalmente encantada com os projetos de vocês. Acho que estamos muito em sintonia. Vocês vão ver que a gente bebeu da mesma fonte, né, Paulo? Vamos lá. Eu vou apresentar rapidamente para vocês a Associação Congregação de Santa Catarina e depois eu vou entrar, então, dentro do projeto Salus Vitae. Então, nós somos uma rede que está presente em 7 estados no Brasil e a gente tem 3 grandes áreas de atuação. A maior é a saúde, a gente tem 20 serviços de saúde espalhados pelo país. Escolas, temos ensino médio, fundamental, creche, 7 escolas. E temos também serviços de assistência social, são 2. Então, estamos em Mato Grosso, Rio de Janeiro, mais recentemente viemos aqui para o vizinho de vocês, Santa Catarina, 3 hospitais, Goiânia, Goiás e São Paulo. Bom, esse é o nosso retrato, né? Em verde estão os nossos serviços de saúde, em azul os de educação e aqui em laranja estão, então, os serviços de assistência social. Quando eu fui convidada para ir para a associação e para sentar nessa cadeira aí, de diretora corporativa de qualidade e segurança do paciente, a minha missão era melhorar o cuidado de saúde no sistema de saúde, todo ele. Vocês estão vendo que estão estados diferentes, são contextos diferentes, né? Tem hospitais, a gente tem um hospital na Avenida Paulista, o Hospital Santa Catarina, e a gente tem um hospital em Cáceres, que fica no interior do Mato Grosso, onde a gente tem ali, às vezes a gente não tem 2 médicos de uma especialidade, tem um médico, a gente ficou 2 anos sem ter um médico infectologista na cidade inteira. Então, esse era o grande desafio, como é que eu melhoro, faço melhoria no cuidado de saúde em grande escala, em contextos tão diferentes. Então, primeiro, né, a gente falou, bom, vamos começar pequeno, né, Paulo? Só com os 20 serviços de saúde, só com 2.500 leitos. Então, e aí a gente fez esse exercício que vocês acabaram de fazer aí com o colega do lado. O que a gente faz? Como é que eu melhoro a saúde? A gente tinha muita vontade, a gente tinha muitas ideias, mas a gente sabe que é aqui que a gente morre, na execução. Esse é um slide que o Ernest mostrou, né, Ernest? É igualzinho, bebemos da mesma fonte. Bom, nós não tivemos nenhuma ideia muito genial. A gente sentou e disse assim, quem já fez isso no mundo? Quem tem experiência em fazer melhoria no cuidado de saúde em diferentes contextos, na África, em países ricos? Quem já fez e deu certo? E aí a gente buscou modelos para poder se inspirar neles. Chegamos ao IHI, o IHI tinha uma grande experiência, como o Paulo mostrou para vocês, né, em vários contextos também, e também nos inspiramos na Escócia. Né? A gente tinha um pouco da história da Escócia, a gente foi estudar. A Escócia, basicamente, é do tamanho da associação, assim, sabe? Tem 20 hospitais, tem 5 milhões de pessoas do país inteiro, e a gente achou que era um modelo muito interessante. Eles fizeram uma parceria com o IHI, acho que há uns 10 anos atrás, uma parceria importante, o governo escocês, e, enfim, fizeram programas aí de muito sucesso. Então, foi isso que a gente fez. Portanto, a gente tinha uma visão muito clara do que a gente queria fazer. Nós sabíamos que, para atingir o nosso objetivo,
que era reduzir sofrimento em todas as casas de saúde da associação, a gente precisava de um conjunto de ações, a gente precisava de um método, de um modelo claro de melhoria e uma estratégia para engajar e empoderar a força de trabalho e entender que a mudança vai ocorrer localmente e em todos os lugares. Esse é o nome do nosso programa. Quem deu esse nome para a gente foi a irmã Lia, que é presidente do conselho, quando a gente começou a explicar para ela os impactos do sistema de saúde na segurança do paciente. Falávamos muito sobre dano. Ela falou, olha, nós não estamos falando aqui sobre dano, nós estamos falando sobre sofrimento. E esse acabou sendo o nosso slogan. E ela também deu um nome para o nosso programa, porque Programa Corporativo de Qualidade e Segurança do Paciente, da Associação Congregação de Santa Catarina, não era lá um nome muito adequado. E então ela nos ajudou. A gente não tem tanta cultura assim, foi ela que nos ajudou, e ela falou, olha, por que vocês não chamam esse programa de Salus Vitae, que é uma expressão latina, que quer dizer isso, quer dizer uma vida boa, uma vida segura, uma vida sem sofrimento. Então, essa era a nossa visão. A gente quer reduzir sofrimento na associação. Nosso conjunto de ações são 3 grandes pilares. Um grande pilar com a liderança, que eu não vou me deter hoje aqui com vocês. O segundo pilar é o pilar da ciência da melhoria da prática, que é muito parecido, Helenara, com o que vocês estão fazendo. São projetos de melhoria que nós fizemos nos nossos 22 serviços de saúde. No começo, a gente conversava, nós até tentamos orientar um pouco o tema para as casas, que a gente chama de casas. Vamos falar sobre queda, vamos falar sobre medicação, mas a gente sentia que tinham outros problemas que tiravam o sono das pessoas. Elas diziam, olha, Camila, eu acho tudo muito importante o que você está dizendo, mas o que realmente tira o meu sono é a taxa de cancelamento de cirurgia oncológica. Então, nesse momento, a gente entendeu que mais importante é que as pessoas aprendessem um método, aprendessem a como fazer melhoria. E, então, a gente abriu essa possibilidade para todas as casas escolherem o seu problema. E, além disso, nós também fizemos uma colaborativa, né, que é a mesma metodologia, que é uma metodologia inventada pelo IHI, que é a metodologia usada no parto adequado. Só que a nossa colaborativa é dentro da nossa rede, né? Então, nós juntamos aí na nossa colaborativa 13 UTIs, naquelas casas todas, 13 UTIs adultos, são 300 leitos, UTI lá de Cáceres, UTI lá de Santa Catarina, né? Com um objetivo comum. Então, na colaborativa, todos têm um objetivo comum, que era reduzir as infecções relacionadas à assistência aos dispositivos em 50% em 18 meses. Deixa eu ver aqui. Bom, método é importantíssimo. Eu tenho relativamente um tempo na qualidade. E com esse projeto, eu refleti muito sobre o que eu fazia na qualidade. Se a gente voltar um pouco, como disse o Paulo, né, então a gente tem Deming, a gente tem Schillert, a gente tem Juran. E o Juran tem a teoria da qualidade, onde ele fala que qualidade é sobre 3 coisas. É sobre planejamento, melhoria e controle. E eu me dei conta que eu passei muitos anos focando no controle da qualidade e não na melhoria, tampouco no planejamento. E, por isso, é tão importante ter um método. Né? Como é que vocês melhoram? Que método vocês usam? Eu descobri que eu não tinha nenhum. Como é que se faz melhoria no cuidado? A gente não vai ensinar medicina para médico, enfermagem para enfermeiro, a gente não vai ensinar farmácia para farmacêutico. A gente vai ensinar um método de melhoria, que, junto com o conhecimento específico, quando a gente junta as duas, a gente tem melhoria. Melhoria no cuidado é basicamente sobre 3 coisas: redução de desperdício, redução de variação desnecessária e redução de sofrimento.
Esse é o que embasa a ciência da melhoria. Esse é o sistema de conhecimento profundo de Deming, que tem 4 grandes pilares. Primeiro, é necessário que eu tenha uma visão do meu sistema. Eu posso melhorar uma coisa e piorar outra. Né? É a nossa lei básica da melhoria. Né? Todo sistema é perfeitamente desenhado para entregar os resultados que entrega. Então, por que é tão importante a gente trabalhar com a linha de frente? Porque são eles que detêm o conhecimento fundamental do sistema. A outra coisa fundamental é entender a variação. E eu confesso para vocês que isso também mudou a minha vida. A gente olhava, né, eu pelo menos, os dados, de uma maneira muito pobre. Né? Então, assim, a gente tinha 10 quedas no mês, no outro mês a gente teve 5, comemorava, no outro mês que subiu para 17. A gente tem que olhar o sistema, olhar os dados ao longo do tempo, porque tudo varia na vida da gente. Tudo que a gente mede tem uma variação. Então, é preciso entender a variação do sistema. Quando que é uma variação por causas comuns e quando é uma causa especial. Para mudar o meu sistema, eu tenho que redesenhar o sistema. É preciso também ter uma metodologia de construção do conhecimento. Como que eu aprendo sobre o meu sistema? Fazendo mudanças e medindo, usando o PDSA. E entender também o lado humano da mudança, como é que as pessoas se relacionam com o sistema e com a mudança. Então, essa é a grande teoria por trás do modelo. Isso aqui o Paulo já mostrou para vocês sabem, né? Eu estou vendo aqui todo mundo. O que estou tentando melhorar? Como saberemos se uma mudança é uma melhoria? Que mudanças resultarão em melhoria? Porque todos vocês já sabem, nem toda mudança é uma melhoria. Né? A mudança é um redesenho de um processo. E a melhoria é o impacto desse redesenho. Ele pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo. Né? Portanto, eu fiquei muito feliz. Todo mundo aqui... coisas importantes que estão por trás dessa teoria. Uma rejeição à ideia de que a disseminação passiva pode levar a mudanças significativas de comportamento, que a Melinda falava. Eu tenho a teoria, né? Todo mundo sabe quais são os bundles para redução de infecção por catéter. Todo mundo sabe da PAV, todo mundo sabe. Por que a gente não cruza esse abismo? Onde que está o problema? Né? Por que o conhecimento não vai para a prática? Né? Não é possível que isso aconteça passivamente. Porque, para ele acontecer na prática, eu preciso de mudança de comportamento. Compromisso com a aplicação de conhecimento de alta velocidade, ou seja... eu preciso fazer pequenos testes todo dia. É assim que eu ganho conhecimento sobre o meu sistema. Compromisso de conectar os atores da linha de frente para acelerar e o fornecimento de dados organizados ao longo do tempo, que dão aos participantes feedback regular sobre o progresso para informar a aprendizagem. Então, esse é muito importante, dados. A gente falou muito sobre motivação. Eu acredito muito que o que motiva as pessoas é o conhecimento, é a informação, são dados. Paulo mostrou isso para vocês, né, Paulo? É isso que a gente faz, é assim que eu fazia. Eu sentava numa sala de reuniões, desenhava um protocolo maravilhoso, chamava os mais importantes experts da organização e implementava. Só que o mundo real é uma bagunça, né? Tem sábado, tem domingo, tem feriado, tem passagem de plantão, tem o turno da noite. Né? Então, a vida da gente não é aqui, ela acontece aqui. Por isso que é muito importante um método para testar e modificar, para entender se uma mudança resultou numa melhoria. Então, essa é a melhor parte. Como é que a gente fez? Então, a gente teve um rumo ali com a liderança, né?
E teve a ciência da melhoria da prática e a colaborativa. Como é que funcionou a ciência da melhoria da prática? Muito como vocês estão fazendo dentro dos seus hospitais, da mesma maneira. A gente tinha aqui sessões de aprendizado presencial, onde a gente sentava com o livro, aprendia o método, a metodologia, a estatística, dados, sistema do conhecimento profundo do Deming, né? E íamos para a prática. Íamos para campo, olha lá, a gente lá no centro cirúrgico do Hospital de Tubarão, aqui do lado. Depois voltávamos para a sala de aula, 4 meses depois, com nossos dados, com as nossas dúvidas, com o nosso conhecimento sobre o sistema, aprendíamos um pouco mais e fizemos assim sucessivamente. Entre essas sessões de aprendizado presencial, a gente fazia também calls mensais. E também a gente tinha um sistema onde as pessoas postavam os seus dados, né, dentro da intranet, do IHI mesmo, para a gente acompanhar ao longo do tempo os projetos. Nós tivemos, então, 22 projetos, 80% deles foram muito bem. E esses são alguns exemplos. Eu acho que os gráficos eles são muito bonitos, porque eles mostram muito bem, primeiro assim, eu acho que eles ensinam a gente como olhar um dado. Como é que a gente deve olhar um dado? Então, aqui os dados estão colocados ao longo do tempo. Isso aqui é um percentual de receitas de uma farmácia, de um serviço público, de uma UBS, lá em São Paulo, que faz mais de 500 dispensações de medicação por dia, né? E essa aqui são a porcentagem de receitas com falha da dispensação. Olha só, 10%, em média, tinham uma falha de dispensação. E veja como o sistema variava, né? Dependia muito de pessoas, provavelmente, não tinha um processo, né? Então, quando a gente começou, então, a usar o método de melhoria, veja como a gente teve uma redução, não só de 96% dos erros da dispensação, mas veja como o nosso processo ele variou menos, ele ficou mais confiável, confiabilidade. Aqui é num hospital do interior do Rio de Janeiro, o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, tempo de espera para internação. Mesma coisa, olha a variação absurda que era, né? Dependia muito de quem estava de plantão, se dava a sorte de ter, né? E aqui, veja como o processo, então, está muito mais confiável e as pessoas já entendem o que é uma causa especial, diferente de uma causa comum. Aqui no Hospital Santa Catarina, o tempo entre a prescrição de um antibiótico para os pacientes oncológicos que chegavam no PA. Então, eu tinha um tempo de prescrição agulha de cerca de 200 minutos, que passou para menos de meia hora. Então, essa foi a nossa ciência da melhoria na prática. Por quê? A gente queria atingir todo o nosso sistema. E a colaborativa, ela tratou das UTIs. Nem todos os hospitais, os serviços de saúde, a gente tinha muito serviço de saúde ambulatorial, como a UBS, que eu mostrei para vocês. Então, como a gente queria atingir todos os serviços, nós tivemos, então, que tomar várias iniciativas. E a nossa comunidade de aprendizado, que é a nossa colaborativa, né? Onde todo mundo ensina e todo mundo aprende. Mesmo método, né? Sessões de aprendizado. Só que aqui na colaborativa, todos tínhamos um objetivo comum, que era reduzir as infecções relacionadas à assistência. Então, o desenho, a gente primeiro chama alguns experts do próprio sistema, então, médicos, enfermeiros, infectologistas, né, o pessoal do CCIH, para que a gente alinhe os nossos conhecimentos específicos, né? Então, que bundles a gente vai utilizar, como a gente vai medir, que indicadores vão ser coletados ao longo do tempo, né? Então, a gente também faz as sessões de aprendizado, vai para campo, aqui a gente numa UTI de Blumenau, do Hospital Santa Isabel, aqui os nossos experts trabalhando, aqui o Paulo em Petrópolis, visitando a UTI, não é?
E nessa comunidade aqui de aprendizado, a gente também trouxe um médico especialista, tanto em ciência da melhoria como em UTI, que é esse escocês aqui, o Kevin Rooney, que também visitava, antes de cada sessão de aprendizado, a gente visitava as casas. Como a gente tinha 13 UTIs, a gente foi fazendo essas visitas ao longo do tempo. A colaborativa. Então, esse era o nosso objetivo, um objetivo claro, né? Não um pouquinho, não é tanto, não é até ali, né? Então, reduzir o sofrimento através da redução de infecções relacionadas à assistência à saúde em 50%, em 13 UTIs adultos até dezembro de 2016. Nós começamos isso em 2015. E ela segue, né? Ela não parou, ela segue. E esses são os nossos resultados, que são realmente incríveis para a gente realmente acreditar na metodologia, né? Então, aqui eu estou falando de 13 UTIs em estados diferentes, 300 leitos, onde a gente não investiu praticamente nada em cama, em pessoas, onde a gente trabalhou junto no redesenho do sistema. Infecções relacionadas ao catéter venoso central. Reduzimos globalmente 41%. Densidade de incidência de PAV, é o mais difícil, né? Eu também estava vendo em Portugal, né, Paulo? É o mais complicado. Eu acho que tem muito conhecimento específico envolvido nisso, né? Nem todos os médicos têm um conhecimento para fazer redução de sedação, é difícil. Reduzimos em 36%. E infecções relacionadas ao catéter vesical de demora, 43%. Dinheiro conta, né? Assim, a gente que trabalha em qualidade e segurança, a gente tem que ser bilíngue, né? A gente tem que ser capaz de falar com a ponta e falar com a liderança também, né? De dizer quanto que isso economizou, qual que é o custo da má qualidade, né? Olha só, uma economia de 540 mil e 73 dias de UTI por mês. É quase uma UTI nova todo mês. Esse é o nosso Salus Vita Airlines, salvando vidas. E aqui eu achei bem interessante, porque essa é uma notícia de um hospital lá de Três Rios. Olha só a notícia. Nenhum paciente do CTI teve infecção em outubro, né? Então, que incrível, né? Isso ser uma notícia, não é? Bom, execução. Acho que isso é, acima de tudo, o que o método traz para a gente. Acho que meu tempo está esgotado. Muito obrigada. Que bom ter uma manchete positiva, que bom ter uma notícia boa em tempos de tanta coisa que nos arrepia os cabelos. Olha, muito, muito obrigada, doutora Camila Sardenberg, que permanece conosco aqui no palco.